Diego Amorim segue aqui com a gente para o Conexão Brasília de hoje. Vamos falar aqui um pouco desse café da manhã do presidente Lula com jornalistas. Diego, ele abriu algumas coisas ou nem tanto? Mandou recados, Nonato. Esse café é um evento tradicional que acontece em Brasília, não é só o presidente Lula, todo mundo que chega ao Palácio do Planalto costuma fazer essas ações, reunir ali parte da imprensa para um café da manhã. E aí, por que não uma coletiva e um café da manhã? Porque ali junto com um cafezinho, com pão de queijo, a coisa fica mais informal, fica mais solta, e aí do ponto de vista da estratégia de comunicação, fica mais fácil para qualquer presidente também conversar com a imprensa. Ontem esse café do Lula com jornalistas aqui no Palácio do Planalto durou mais de 1 hora, um café é considerado longo, e infelizmente, uma observação que eu faço aqui junto com o nosso ouvinte do jornalismo da Nova Brasil FM, aquilo que eu sempre digo aqui na coluna, e até uma autocrítica para todos nós jornalistas. A maior parte do café se falou de brigas políticas e partidárias, se falou de atritos, se falou de crises. A gente não consegue avançar na política para discussões sobre temas. Não se falou muito sobre a saúde, sobre a educação, sobre a segurança, sobre que projetos o governo tem tocado. Não, o que se gasta mais tempo nesse país, no colunismo político, no jornalismo político, é falando de briga, é falando de confusão, é falando de picuinha. E, às vezes não é tão picuinha assim, porque a gente sabe do peso dessas brigas políticas na aprovação de um projeto no Congresso, por exemplo. Mas ainda me indigna como cidadão mesmo, sabe? É um pouco triste a gente ver que nós gastamos muito mais tempo falando de confusão. E aí está, vamos aqui pontuar alguns dos principais tópicos desse café. O ouvinte vai perceber que a maioria tem a ver com confusão e não com projeto, e não com projeto de nação, qualquer que seja. Primeira coisa, o presidente Lula nega uma crise com a Petrobras e nega que haja problema com o Congresso. Ele minimizou a crise atual com o Congresso um dia depois de reclamar da falta de articulação política de alguns dos seus principais ministros. Inclusive, sobre esse assunto, tanto o presidente Lula como o ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Paulo Pimenta, disseram que o Lula estava brincando naquela cerimônia de antes de ontem, que era uma brincadeira, era uma piada, quando ele fez a cobrança de seus ministros. A gente pode até, depois dessas informações do Lula e do Pimenta, reassistir quando você, ouvinte, tiver a oportunidade, para você fazer a sua avaliação. Eu ontem fui rever, eu falei, será que o presidente Lula estava brincando mesmo? Não me parecia um tom de voz de brincadeira, não. Depois eu até convido o ouvinte a ouvir de novo. Não parecia tom de brincadeira, não, mas foi isso que o Lula e o Pimenta disseram. Agora veja, quando perguntado sobre um encontro que o Lula teve com o presidente da Câmara, Arthur Lira, fora da agenda, o Lula disse que não foi uma reunião, foi uma conversa, e segundo o Lula são coisas diferentes, uma reunião e uma conversa, e que ele não era obrigado a dizer para os jornalistas a conversa que ele teve com o Lira. E que se ele quisesse que a imprensa soubesse o teor dessa conversa com o deputado alagoano, ele tinha falado para a imprensa. Veja, olha que interessante a gente perceber isso. O presidente nega a crise com o Congresso, mas não conta o que ele conversou com o Arthur Lira. Veja, se não tem crise, você abre a boca e fala, ó, tive com o presidente da Câmara, a gente falou isso. Agora, quando você não quer falar e quando você até usa de ironia para responder uma pergunta sobre essa, na minha avaliação, Michele Nonato, há uma admissão de que um desconforto há com o Congresso Nacional, e é claro que há. Eu aprendi que na política, quando se nega, na verdade a negativa é igual a uma admissão. Quando o presidente Lula fala do Congresso Nacional, ele pelo menos faz uma admissão, que é importante. Ele admite que está refém do Congresso. E aí não é um predicativo do presidente Lula. Qualquer presidente hoje que chega ao Palácio do Planalto está refém do Congresso. Mas o Lula falou isso de maneira muito clara. Ele disse, não é o presidente do Senado que precisa de mim, não é o presidente da Câmara que precisa de mim, quem precisa deles é o presidente da República, é o Poder Executivo. Cada um tem uma função, nós temos a nossa função, e quem aprova o orçamento da União são eles. Quem aprova os projetos de lei são eles. Então é o governo que precisa ter o cuidado de manter a relação mais civilizada possível, tanto com a Câmara quanto com o Senado. Essa declaração do Lula eu achei a mais forte desse café com jornalistas, não vi muito destaque na imprensa para essa declaração, mas aqui há uma admissão clara de tudo isso que a gente fala como análise política, de que é o presidente da República, o Palácio do Planalto, refém do Congresso, e o próprio Lula desenha isso muito bem com essa declaração. Quando perguntado sobre reforma ministerial, mudanças de ministros, o presidente Lula disse aos jornalistas nesse café aqui em Brasília ontem que não existe nenhuma previsão de reforma ministerial. De novo, minha gente, não sejamos ingênuos.
Se houvesse previsão de reforma ministerial, o presidente Lula não falaria isso publicamente. Ele não diria, olha, estou pensando em mudar, porque ele provocaria mais confusão ainda, mais bateção de cabeça ainda entre os ministros. Ah, quem é que vai ser trocado? Será que vai ser eu? E aí você cria uma nova desarmonia dentro do Congresso, do campo de ministros na esplanada dos ministérios. Então é claro que ele não vai admitir. E se ele vier a fazer uma reforma ministerial, é só ele dizer, olha gente, não foi uma reforma, foram trocas pontuais, eu disse a verdade lá no café, quando eu disse que não existia nenhuma previsão de reforma ministerial, isso aqui não é uma reforma, é só uma mudança aqui e acolá para a gente ajustar o time e por aí vai. Outro ponto importante para a gente caminhar para o fim. O presidente Lula disse que não está preocupado com pesquisas no início de mandato. Isso porque ele foi questionado ontem sobre as pesquisas que estão saindo, que estão mostrando resultados assim não tão bons, digamos, para o governo e para o presidente Lula. Agora veja, se os números fossem bons nesse início de mandato, é claro que o governo estaria fazendo barulho com os governos bons, né? O presidente Lula volta ao poder e no início do terceiro governo já tem uma aprovação alta. É claro que essas pesquisas estariam sendo usadas a favor do presidente Lula se os números fossem bons. Como os números não estão tão bons assim, aí o discurso é esse mesmo, de que não está preocupado, de que é início do governo, de que não tem que ficar olhando para a pesquisa, tem que trabalhar. Está dentro aqui do script esperado para esse assunto sobre o resultado das pesquisas. Sobre as greves, um ponto interessante, o presidente Lula disse que esse povo, é palavra do presidente Lula, ele chamou de esse povo estava reprimido e agora eles estão se sentindo mais confortáveis para fazer greves no governo dele, presidente Lula, que disse isso. E ele ainda acrescentou, podem pedir o que quiser, nós vamos dar o que for possível. Ele está falando de pedido de reajuste, de aumento salarial. Acontece que o que eles querem e o que o governo quer dar está muito discrepante. Eles querem um aumento de pelo menos 22%, esses movimentos grevistas atuais aí. E o governo fala em, no máximo, quando fala, 9%. Então, essa frase do presidente Lula explica bem essa briga aí que está tendo, esse cabo de guerra. Não chega a ser uma briga, um cabo de guerra entre algumas categorias do funcionalismo público e a equipe econômica, sobretudo. Por fim, para devolver para você, Michele, para devolver para você, Nonato, eu faço uma observação interessante. O presidente Lula não citou o nome de Jair Bolsonaro ontem nesse café com jornalistas. Quando perguntado sobre o ato do ex-presidente na praia de Copacabana no domingo, no Rio de Janeiro, ele disse que não comentaria ato de fascista. E aí logo mudou de assunto. Ele respondeu rapidamente, não citou o nome Jair Bolsonaro ou Bolsonaro, qualquer que seja, chamou de fascista e encerrou o assunto. Isso é uma mudança, a gente vai ter que esperar para ver se é uma tendência, mas é uma mudança na comunicação do Lula, que vinha falando do Bolsonaro com muita frequência sempre que tinha oportunidade. Ontem isso não aconteceu. Michele Nonato. Muito bem. Melhor diferença, né? Porque eles se retroalimentam, né? Então, dessa vez. É isso. Obrigado, viu, Diego? Amanhã tem mais. Até amanhã. Valeu, Diego.